Galera, essa é a segunda parte do vídeo passado que eu expliquei, beleza? Então eu vou fazer a introdução e só vou continuar, beleza? Então, ó, continuando desde o começo que eu falei. O que aconteceu? O Barry com a Caitlyn e a Caitlyn e o Dominic conseguindo fugir, o Barry ainda estava preso pelo Devil. Tá bom. Mano, aí isso que eu falo. O Devil, ele foi lá e meio que deu uma conversinha com o Barry, assim, deu uma conversinha. E aí apareceu o Joe. Porque as pessoas, no comecinho da quarta temporada, as pessoas já estavam meio que, como é que eu posso falar? Os policiais, né? Só que não todos, porque o capitão achou que o Clifford DeVoe, não só o DeVoe o vilão, o Clifford DeVoe, que era o Khalid lá, eu não sei como é que eu posso falar. E o Clifford DeVoe era o humano sem ser o DeVoe. Você entendeu? Eu acho que deu pra entender. Assim, só que, já sei, o Clifford DeVoe era meio que a primeira forma do DeVoe. Então, é como se fosse a nevasca. A segunda forma dele é o DeVoe do mal, né? Porque ele é sempre do mal, só que ele se finge um anjinho, né? Então tá bom, acho que deu pra entender agora um pouco. Aí o que acontece? O Joe, ele vai atrás do Clifford DeVoe na casa dele e fala: cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? E quando ele tá tocando a campainha, o DeVoe, e ele fala assim: ah, agora você tem mais um visitante. E ele liga a câmera e o Barry vê. Ele: DeVoe, ele soca assim: DeVoe. Ele: relaxa, não vou fazer nada. Aí ele vai embora. Aí ele fica lá pensando assim no que ele pode fazer. Aí eles conversam lá, o Joe e o Clifford DeVoe, eles ficam conversando e ele vai embora, né? Tudo bem. E aí, a partir disso, o que acontece logo após? A esposa do Clifford DeVoe vai lá e eles começam a conversar. E o Barry, ele percebe por que o DeVoe quer tanto ele. Ele não quer porque ele é rápido, porque ele é um herói. Ele quer porque ele precisa do corpo dele. Ele precisa de um corpo para ele viver, né? Então, por isso que ele precisa do Barry. Ele descobre isso com a esposa do Clifford DeVoe. E aí, sabendo disso, quando o DeVoe tá voltando pra conversar com o Barry, mano, essa cena é top, juro. Essa cena é top. Ó, eu não lembro se vocês lembram. Eu não lembro se vocês lembram. Boa, galera. É isso aí, os português tá manjando aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas na série, o Barry, ele... Não, na série não. No HQ, o Barry consegue ficar invisível. Porque quando, digamos assim, agora tá vendo um raio aqui da luz, vai. A luz, assim, tá vendo em direção a mim. Quando eu fico tremendo, você só consegue ver minha mão, assim. Mas, né, isso aqui é uma vida real. Já em série, assim, coisa de programa, editor, essas coisas, quando você treme muito, em vez de a luz bater em você e refletir pra lá, e as pessoas conseguem te ver, a luz meio que atravessa você, porque você tá correndo muito rápido e tremendo. Então a luz não consegue bater em você certo e voltar. Então ela atravessa você, como fosse você estiver invisível. Então a pessoa não consegue te ver. Você fica tremendo muito rápido, você tá vendo tudo, mas a pessoa não consegue te ver. Então você tá invisível. E o Barry, o que ele faz? Teve uma vez que falam que iriam descobrir o poder deles ao longo do tempo. E ele tirou a luva, faz antes e jogou no chão, assim, só que antes isso. E aí ele começa a tremer muito rápido. Ele começa a correr muito rápido dentro daquele lugar que ele tava. Dentro daquilo que ele tava, o DeVoe, ele fala: como isso é possível? Como? Aí ele aperta um botão que meio que abre a jaula que ele tava. E aí ele sai correndo e toca no DeVoe, assim. Eles começam a ter uma lutinha bem devagar. E o DeVoe, ele tava, né, aquele que ele já tinha, não sei qual é o nome daquela cadeira. E ele aperta o botão que eles vão direto pra cidade. E aí, tá bom, até aí eles começam meio que brigar na cidade, só que no alto, né? Tipo, um prédio assim, eu moro num prédio, no 14. E aí, meio que eles estão lutando aqui. O chão é lá embaixo e eles estão lutando aqui. E eles estão lá brigando, né? Pau a pau, o Barry tá quase caindo. E eles caem num mar. Só que o Barry, ele sabia que ia acontecer alguma coisa com ele se ele caísse no mar.
E no primeiro episódio, ou foi no segundo, o Barry descobre que a roupa dele... Não foi no primeiro nem no segundo, acho que foi no terceiro. Que quando o Barry volta, ele descobre que a roupa dele tá com novas tecnologias, porque o Cisco criou outra. Ele descobre que tá com novas tecnologias e ele reclamou, porque tava com muitas tecnologias, porque um cara ele conseguia meio que controlar as coisas tecnológicas. Então isso já deu ruim, né? E ele reclamou. Só que o Cisco ele deixou só uma coisa, que era meio que como se fosse uma boia assim na roupa dele. Então quando ele tá caindo na água, a boia ativa assim, aí ele fica naquela boia assim. E ele pede obrigado pro Cisco. Então antes que ele tinha reclamado pro Cisco, agora ele tá pedindo obrigado pro Cisco. Então vocês percebem as coisas, né? O Cisco dá tudo pra vida do Barry e o Barry é mal agradecido. Aí agora ele aceitou. Então ele tá chave ali, tá top. Tá na linha. Tá no esquema. E aí tá bom. Aí o Barry, ele fica vivo e ele achou que, né, bem que o DeVoe ele teria caído lá no mar e tivesse afogado. Mas não, outra coisa disso, após isso, o Barry consegue escapar. Então eles vão comemorar um Natal, porque era um Natal lá. E ele fala, eu posso chamar um amigo, a Caitlyn, e eu queria chamar o Dominic. E ela, posso chamar o Dominic, é um amigo meu, pra vir aqui, pra comemorar o Natal com a gente? Ele diz, claro que pode vir, né, vamos comemorar. E aí já dá merda, né, deu merda. Sim, lembra a parte que eu tinha falado no... Não, isso deixa pra um pouco mais pra frente. Tá bom, aí o Dominic chega, né, e o Barry tá lá sentado com a Iris, assim, beleza, Iris, é nóis, mano, é nóis. Tá bom, só que o celular dele vibra, meio toca, ele pega e tá alarme do apartamento. Ele vai correndo pra lá, e aí ele recebe uma ligação. Aí ele atende e ele fala Mr. Allen, algo desse jeito. Falando isso, ele quem é? Aí ele, DeVoe? O Barry, né? Ele DeVoe, ele descobre que é o DeVoe. Aí ele começa a explicar, ele fala, não sei o que. Ele começa a explicar o que aconteceu. Ele falou, agora que isto é inútil, eu deixei um presente aí. E ele desliga a chamada. E aí quando ele tá andando assim, ele olha pro lado, sabe agora que vem a parte. Sabe no começo, na primeira parte do vídeo lá, se você não escutou, vê lá, aí você vem pra isso pra você entender. Lembra aquela parte que eu falei que ele tinha recebido um presente com 2 facas? E a pior coisa que ele fez foi tocar em uma faca? Como o DeVoe ele tem aquela cabeçona, ele pensa bem, ele pegou a faca que o Barry tinha tocado, só que eu não sei se ele pegou com luva ou não, porque não fala. Pegou a faca que ele tinha tocado e matou o Clifford DeVoe. Aí você faz a pergunta, como ele se matou? Aí que eu falo pra você, até aí tudo bem, ele matou. Bem no finalzinho, ainda tem mais coisas pra contar, mas eu vou pular essa parte e vou bem no final. Bem no final, a última cena mostra que, por isso que a Amunete ela é muito importante. A Amunete fez um trato com a esposa do DeVoe. Fez um trato, e o que eles deram uma muleta, a Amunete deu o corpo do... assim, como é que eu posso explicar pra você? Antes de Dominic ir pra festa, porque isso só mostra no final, então é um pouco confuso. Antes de Dominic ir pro Natal, ele foi meio que capturado ele tá andando assim pela rua, e ele é capturado pela Amunete. E aí, o que acontece? A Amunete meio que troca, então a Amunete deu o corpo do Dominic pro DeVoe, a esposa do DeVoe deu uma maleta, deve estar com dinheiro, algo desse modo, eu não sei o que é, não mostrou. E aí o que acontece? O DeVoe troca de corpo com o Dominic. Então trocando de corpo é como se eu tenho uma alma nesse corpo, assim, um exemplo. Eu tenho uma alma nesse corpo, tem um corpo aqui do meu lado. Aí eu quero trocar com esse, aí eu venho aqui, pum, troquei. Esse corpo que era meu antes, não presta mais, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu deixo lá e eu tô em outro corpo, só que com a mesma alma, só que não com a mesma aparência. Com a mesma voz. Não, com a mesma voz também não. Lembrei, com a voz também não. É só o pensamento igual, né? É como se você tivesse igual, só que mudado. Como você é de criança pra adulto. Sua voz muda, essas coisas, sua aparência. Como se fosse isso. E o que aconteceu? Nossa, tá cansando, mano. Isso cansa explicar. Oxi. E o que aconteceu? Onde é que eu tinha parado? Quando o Barry ele já tinha chegado no apartamento dele,
O corpo do DeVoe estava no chão, sangrando, com a faca do lado daquela faca que ele tinha tocado no começo, com a faca do lado e com sangue, e tinha sangue no chão. E tava o corpo do Clifford DeVoe. E a polícia estava chegando. E aí, isso que vem. Quando o capitão, né, ele fala: Allen, abre a porta. Entre, tipo, como se fosse uma musiquinha, mano. Eu achei até uma engraçadinha essa parte. Ele, entre. Aí ele, pum, eles estão esbarrando a porta. Aí o Barry, tipo, ele ativa a velocidade dele. Aí ele fica meio que com tudo parado, assim. Como se fosse, tipo assim. Vai, tem um cabo aqui, assim. Aí o cabo tá vindo. Aí ele para o tempo e fica assim. Eu tô mexendo normal, mas o cabo tá devagar, entendeu? É isso. Aí ele fica aqueles raios assim. E ele olhando assim pra porta. E tem um quadro que tá ele e a Iris sentado do mesmo lado. Aí ele fica olhando pra aquele quadro e fica olhando pra porta sendo arrombada. Ele olha pro quadro, pra porta, pro quadro, pra porta. E o nome do episódio é Don't Run. Traduzindo, não corra. E o que ele fala? Não corre. Não corra. Pra ele não correr. Porque, primeiramente, ele não queria ser o fugitivo, né? Ele não queria porque ele já tava com um aviso da CCPD pra não chegar perto do... Qual o nome? Esqueci. Pra ele não chegar perto do Clifford DeVoe. E ele já tinha recebido um aviso disso. Só que isso foi na terceira, no quarto episódio. Então, não tem nada a ver. Então, nem liga pra isso. Ele já tinha recebido esse aviso. Então ele falou: mano, eu não vou correr. Não deve ter passado na minha... mano, eu não vou correr porque eu não quero ser fugitivo. E deve ter ligado, falando que tinha um corpo na casa dele. Então devem ter ligado pra lá. E aí, isso que deu merda, mano. Ele falou: não vou correr. Tem que assumir a prisão, né? Aí os caras entram assim na casa dele. Aí o capitão: mãos onde eu posso ver. Aí ele coloca a mão assim pra cima. Aí o capitão tá olhando assim. Aí os caras tá lá correndo. Ele: clear, que é limpo. Aí ele vê onde o Barry tá. E o capitão vai na frente assim do Barry. Quando ele vira assim pro lado, ele vê o corpo do Clifford DeVoe lá com uma facada no coração e a faca. Aí ele vira assim pro Barry e fala: Barry Allen, você está preso por assassinato de Clifford DeVoe. Significando que ele foi preso. Aí depois mostra o que aconteceu. Mostra o Dominic indo embora assim. Ele fala assim lá no Natal: gente, tem uma coisa pra resolver, eu tenho que ir embora. Ele fala: tudo bem. Ele tá saindo, aí tem a esposa lá a esposa do DeVoe, só que o DeVoe está em outro corpo. Eles vão lá e eles vão embora. E eu nunca entendo isso, eu nunca entendi. Ele fala: agora vamos invocar, vamos criar o iluminoso. Eu nunca sei o iluminosismo, algo desse modo, eu não sei o que é. É bem complicado isso, eu não sei o nome. Mas tá, eu acho que deu pra entender o que aconteceu. E outra coisa, na HQ, o Barry ele foi preso por outro motivo. Se você perceber, na série na HQ, foi preso por morte. Então, é morte. E aí, dançou a promo do episódio 10. É bem pouco, né, a promo. Acho que roubaram uma ceninha lá e colocaram, mas eu acho que isso vai aparecer na cena 10. Vou colocar a promo aqui, mas o link da quarta temporada aqui embaixo também, eu já coloquei no outro vídeo, nesse vídeo também vou colocar. Vou colocar o meu canal, o Sr. Eric, nesse aqui também, se você quiser ver games, Minecraft, Rocket League, eu gravo às vezes, esse é mais Minecraft, tá? Vai estar aqui também. Mano, a única coisa que eu peço pra você, dá o like, esse canal é novo, vem participar aqui da Heroes Club, é nóis, mano, deixa o like e falou!